A série Only Fools and Horses trouxe risos atemporais e momentos inesquecíveis da família Trotter ao público britânico. Mas por trás desse legado, brilhante, existe uma série de tragédias comoventes com a morte de muitos atores talentosos devido a ataques cardíacos, súbitos ou doenças graves e imprevisíveis. Vamos explorar as histórias reais por trás das telas e homenagear as estrelas que deixaram um legado eterno nos corações do público e na história da televisão. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Aproveite! Leonard Pierce como avô. Leonard Pierce, nascido em 31 de outubro de 1915, em Paddington. Mas a jornada tem sido. É um veterano dos palcos e da televisão britânica. Ele era adorado em todo o Reino Unido por seu papel como vovô, também conhecido como Edward Ted Trotter, na icônica sitcom Only Fools and Horses. Pierce tinha 66 anos quando assumiu o papel em 1981. Ele interpretou o avô frágil, mas amoroso durante as 3 primeiras temporadas da série até sua morte repentina. Por trás do sorriso gentil na tela havia uma vida de sofrimento silencioso. Pierce nunca se casou, não teve filhos e dedicou quase toda a sua vida ao teatro fumante inveterado, que raramente descansava sua saúde. Começou a declinar em 1980. Durante as apresentações no Bristol Old Vic, ele frequentemente perdia o equilíbrio e adormecia no meio da performance. Em um sinal precoce de hipertensão grave, ele lutou silenciosamente para continuar trabalhando. A carreira de Pierce também foi marcada por momentos inesquecíveis e comoventes. Durante uma turnê pela Alemanha na década de 1930, ele acidentalmente apertou a mão de Adolf Hitler após uma apresentação. Momentos depois, lamentou profundamente, dizendo que havia perdido a chance de mudar a história, apesar de ter trabalhado com lendas como Laurence Olivier e Anthony Hopkins. Sua vida pessoal permaneceu reservada e solitária. Em 12 de dezembro de 1984, Pierce sofreu um ataque cardíaco e foi hospitalizado em estado crítico. Após alguns dias de recuperação, recebeu alta, mas apenas 3 dias depois, um segundo ataque cardíaco lhe tirou a vida em seu modesto apartamento em Archway. Sua morte prematura deixou todo o elenco de Only Fools and Horses em choque, especialmente seus colegas de elenco, David Jason e Nicholas Lyndhurst. O roteiro teve que ser reescrito às pressas, e o personagem do vovô recebeu uma despedida emocionante no episódio Strained Relations. Apesar de ser amado por milhões, o patrimônio líquido de Leonard Pierce na época de sua morte era de apenas 40 mil libras, uma quantia modesta que refletia seu estilo de vida frugal. Sem esposa ou filhos, ele faleceu tranquilamente, deixando para trás algo muito mais precioso do que dinheiro: risos, memórias e o respeito de gerações que o consideravam o avô da nação. John Challis como Boyce. John Spurley Challis, nascido em 16 de agosto de 1942 em Bristol, é um dos rostos mais queridos da televisão britânica, principalmente por seu papel como Terence Aubrey, Boyce, em Only Fools and Horses de 1981 a 2003. Ele interpretou o vendedor de carros usados presunçoso e sarcástico, um dos personagens mais icônicos da comédia britânica. Challis tinha 39 anos quando se apresentou pela primeira vez em Boise, em 1981, mas foi somente aos 50 anos que sua carreira realmente decolou, em paralelo a uma vida pessoal turbulenta. Por trás daquele sorriso irônico, escondia-se uma vida tumultuada. 4 casamentos terminaram em desgosto com Jean Robertson, Debbie Arnold, Sabina Franklin e, por fim, Carol Davis, cada um deixando profundas cicatrizes emocionais. Apesar de ter estado com sua 4ª esposa nos últimos 26 anos de sua vida, ele admitiu que seu maior arrependimento era não ter tido filhos. Muitos dos papéis que interpretou pareciam refletir a profunda solidão com a qual lutava fora das telas.
No início de 2019, John foi diagnosticado com câncer, mas manteve segredo, cancelando discretamente sua turnê de Only Fools and Boise em 2021. Em 17 de setembro de 2021, ele faleceu enquanto dormia aos 79 anos. Sua morte não foi anunciada por 2 dias, causando profunda tristeza entre seus fãs. Seu último documentário, Boise In Belgrade, serve agora como uma despedida sincera ao público que ele tanto amava. Apesar de ser um ator veterano com mais de meio século de carreira nos palcos, o legado financeiro de John é complexo. Em seu testamento, ele deixou 469 mil libras para sua esposa, Carol Chalice. Embora sua fortuna já tenha sido estimada em 13,1 milhões de libras. Roger Lloyd Pack, Chong Vai Trigger Colin Trigger Ball. Roger Lloyd Pack, nascido em 8 de fevereiro de 1944 em Islington, Londres, tornou-se um nome conhecido em todo o país por seu papel como Trigger na novela Only Fools and Horses, na qual atuou de 1981 a 2003. Como Trigger aos 37 anos, ele criou um ícone cômico, um personagem lento e digressivo que ainda assim fazia toda a Grã-Bretanha rir. No entanto, por trás do humor havia um homem profundo sobrecarregado por anos de incompreensões. Apesar do sucesso do filme, Roger certa vez admitiu que odiava ser chamado de Trigger na vida real. O personagem era muito diferente dele, filho do veterano ator Charles Lloyd Pack e de uma mãe judia austríaca que fugiu da Alemanha nazista. Roger cresceu com disciplina rígida e grandes expectativas. Ele se formou na prestigiada escola Hada, adorava psicologia e era fascinado por Shakespeare, mas sua fama veio de interpretar o bobo da corte. O contraste entre sua carreira de ator e sua imagem pública o deixava frequentemente desorientado e emocionalmente distante. Na vida privada, Lloyd Pack teve 2 casamentos. Seu primeiro casamento com Sheila Ball terminou em divórcio. O segundo com a poetisa Jahane Markham, que começou em 2000, foi estável. Eles tiveram 4 filhos, incluindo a atriz Emily Lloyd, que já falou publicamente sobre problemas de saúde mental, o que levou a diversas crises familiares. O próprio Roger expressou profundo pesar pelos momentos em que se sentiu impotente como pai, chegando a dizer que atuar pode esconder emoções, mas não a solidão. Ele faleceu em 16 de janeiro de 2014, poucas semanas antes de completar 70 anos após uma longa batalha contra o câncer de pâncreas. Morreu em sua casa em Kentish Town, deixando um enorme vazio no coração do público. Surpreendentemente, Roger não deixou testamento, o que significa que seus bens tiveram que ser distribuídos de acordo com a lei de herança. Seu patrimônio foi avaliado em 1.464 libras e 630 libras. E 6, uma quantia substancial, embora nunca tenha refletido totalmente sua estatura artística. Kenneth MacDonald Chung Vai Mike Fisher. Kenneth MacDonald nasceu em 20 de novembro de 1950 em Manchester e é amplamente conhecido por seu papel como Mike Fisher, um astuto dono de pub na série Only Fools and Horses de 1983 a 1996, quando assumiu o papel de Mike aos 33 anos. Ele inicialmente pensou que seria apenas um papel coadjuvante, mas seu charme natural e sua simpatia fizeram de Mike uma parte essencial do universo de Trotter. No entanto, por trás daquele sorriso cativante esconde-se um homem que carrega feridas silenciosas desde a juventude. MacDonald perdeu o pai aos 13 anos, um choque enorme, pois viu seu pai, o lutador de peso pesado, Bill MacDonald, morrer de insuficiência renal aos 43 anos. A perda obrigou Kenneth a abandonar os estudos aos 18 anos para ajudar a sustentar a mãe. Durante o dia, ele trabalhava em um moinho de grãos. À noite, ele encenava Hamlet no chão da fábrica para seus colegas e escapava da realidade. Chamavam-lhe Hamlet noturno. Foi esse episódio
de sua vida que forjou seu profundo amor pelo teatro que mais tarde ele cultivou seriamente ao ingressar no Teatro Nacional da Juventude. O casamento de Kenneth com Sheila, uma figurinista que ele conheceu enquanto atuava na Pantomima Crew, em 1976, foi um dos poucos pilares sólidos em sua vida. O casal teve 2 filhos e manteve o relacionamento em segredo. No entanto, a pressão de atuar, especialmente por estar preso ao papel de Mike por tanto tempo, muitas vezes era sufocante. Na vida real, Kenneth era um homem muito taciturno. Seus colegas de elenco o descreveram como mais taciturno do que o necessário, e disseram que ele frequentemente tinha dificuldades para conciliar o trabalho e a vida familiar. A tragédia aconteceu cedo demais. Durante férias com a família no Havaí, em agosto de 2001, Kenneth faleceu, repentinamente de um ataque cardíaco. Ele tinha apenas 50 anos. Sua morte súbita chocou amigos e colegas. Apenas 7 dias depois, um episódio que ele havia gravado para o Mercy Beat foi ao ar acompanhado de uma homenagem emocionante. De acordo com seus desejos, Mike não foi morto nos roteiros futuros, mas sim retratado como alguém que cumpria pena por peculato. Uma despedida bem-humorada para o apresentador que divertiu o público por mais de uma década. Buster Merrifield, como tio Albert. Albert Gladstone. Trotter Harry. Buster Merrifield nasceu em 27 de novembro de 1920 em Battersea, Londres, e tornou-se um ícone da televisão britânica como tio Albert em Only Fools and Horses, de 1985 a 1996. Ele assumiu o papel aos 65 anos após a morte de Leonard Pierce. Uma decisão difícil, já que substituiu um personagem muito querido. Mas após apenas alguns episódios, a imagem do velho marinheiro com seu bordão da época da guerra conquistou o público. E Buster se tornou uma lenda da televisão. Apesar de ter começado sua carreira profissional de ator apenas aos 57 anos antes da fama. Buster viveu sob os rígidos limites do mundo bancário por quase 40 anos. Após perder a irmã, ainda jovem, serviu na Segunda Guerra Mundial como instrutor de guerra na selva. Ao retornar à vida civil, tornou-se gerente de banco, sacrificando seus sonhos pessoais para cumprir suas obrigações familiares. Por quase meio século, seu amor pelo teatro se limitou a prazeres noturnos. Foi somente após se aposentar aos 57 anos que ele realmente se dedicou à sua vocação. A vida pessoal de Merrifield também foi repleta de tensões. Ele se casou com Iris em 1942, um casamento que durou mais de meio século, mas não sem seus desafios. Homem rigoroso, abstinha-se de álcool e cigarros e exercitava-se diariamente. Essa rigidez, como alguns colegas de elenco notaram por vezes o fazia, parecer isolado nos bastidores, especialmente em meio a um elenco conhecido pelo seu senso de humor e espírito de equipe. Buster era reservado, raramente fazendo aparições públicas fora do trabalho, até que uma queda repentina em uma cerimônia de premiação em 1997 o trouxe à atenção do público por algo além de sua atuação. Ele faleceu tranquilamente em decorrência de um tumor cerebral em 23 de junho de 1999 no Hospital Poole aos 78 anos, segundo sua família. A maior parte de seu patrimônio foi deixada para sua esposa e filha, principalmente proveniente de seus rendimentos na televisão e de seu livro de memórias de 1996. In War and Other Encounters, Na Guerra e Outros Encontros. Pouco tempo depois, sua companheira de longa data, Iris, também faleceu e foi sepultada ao seu lado no cemitério de Verwood, em Dorset. A vida de Buster Merrifield foi uma jornada marcada por perdas, deveres e disciplina. Uma jornada que continua a inspirar admiração. Roy Heather, como Sid. Roy Heather
nasceu em 20 de maio de 1935 em Stoke Poges, Buckinghamshire, e foi amado por milhões, como Sid, o dono mal-humorado do café na lendária comédia Only Fools and Horses de 1982 a 2003. Ele já não era adolescente quando assumiu o papel aos 47 anos. Mas com seu charme rústico e sorriso discreto, Roy rapidamente fez de Sid uma parte indispensável do mundo dos irmãos Trotter. Poucos sabiam que por trás desse pequeno papel se escondia uma vida repleta de dificuldades, arrependimentos e uma reviravolta tardia do destino. Heather não cresceu sob os holofotes. Após se formar, trabalhou para uma empresa de remoção de amianto, um trabalho perigoso que o levou a ser hospitalizado diversas vezes com sintomas respiratórios. Em seguida, ingressou na Força Aérea Real e exerceu dezenas de funções diversas, vendendo artigos domésticos, entregando jornais, carregando e descarregando mercadorias, fazendo o que fosse necessário para ganhar a vida e cuidar da família. Durante todo esse tempo, manteve viva sua paixão pelo teatro amador, apresentando-se em pequenos salões à noite. Foi somente aos 44 anos que ele teve sua primeira grande oportunidade, descoberto pelo diretor David Tudor. Roy Heather manteve seu casamento em segredo do público, mas amigos próximos dizem que ele sofreu graves crises psicológicas quando sua carreira inicial não decolou. Ele frequentemente sentia que era tarde demais, que todos os grandes papéis já haviam sido ocupados por outros. Por trás da fachada alegre de Sid, havia um homem que constantemente se perguntava se algum dia deixaria algo significativo para trás. Seu papel em Only Fools and Horses finalmente lhe trouxe esse reconhecimento, esse carinho que se tornou a recompensa mais preciosa na vida de um ator que floresceu tardiamente. Roy Heather faleceu pacificamente em 3 de setembro de 2014 em Pembroke, Hampshire, aos 79 anos. Ele deixou poucos bens materiais. Segundo fontes próximas a ele, seu patrimônio líquido é bastante modesto, suficiente apenas para a aposentadoria e uma pequena quantia para guardar para os familiares. Michael Jaston, como James Turner, pai de Raquel. Michael, a James, nome artístico. Michael Jaston nasceu em 29 de outubro de 1935 em West Bridgford, Nottingham. Quando apareceu no episódio de 1996 de The Only Fools and Horses, como James Turner, o pai de Raquel ele tinha 66 anos e era um veterano dos palcos e da televisão britânica. Sua interpretação de um pai severo e emocionalmente distante refletia sua própria vida, a de um homem que havia experimentado a solidão e a separação desde cedo. Jaston perdeu o pai quando tinha apenas 1 ano de idade e sua mãe morreu na adolescência. Criado pela avó e um tio, ele cresceu com uma profunda sensibilidade e, ao mesmo tempo, reserva. Antes de se dedicar à arte, trabalhou como contador. Um caminho seguro para um jovem sem uma rede de apoio. Mas sua paixão pela criação não o permitiu se contentar com os números. Ele estudou na Guildhall e iniciou sua carreira profissional de ator com Shakespeare, sendo mais conhecido por seu papel como Czar Nicolau II em Nicolau e Alexandra. 1971, um papel que o tornou uma estrela, mas também o colocou em um elenco de personagens aristocráticos e distantes. A vida pessoal de Jaston foi tumultuada. Ele se casou 3 vezes. Teve 5 filhos. E certa vez admitiu que sua arte o mantinha longe de casa com mais frequência do que em casa. A relação entre pai e filho em Only Fools and Horses reflete seus próprios arrependimentos secretos. Em uma rara entrevista, ele confessou que o mais difícil não foi interpretar um pai, mas sim ser pai na vida real, apesar de estar na indústria do entretenimento. Há quase 60 anos. Michael Jackson nunca foi uma celebridade no sentido tradicional. Ele deixou sua marca em Doctor Who, Emmerdale, Tinker Tailor, Soldier Spy e inúmeras peças de rádio, audiolivros e contos. Viveu uma vida modesta em Hove, East Sussex,
e faleceu em 5 de fevereiro de 2024 aos 88 anos após uma breve doença. Joan Sims, como Annie Rennie Turpin, Irene, Joan. Marion Sims nasceu em 9 de maio de 1930. Em 1987, aos 57 anos, interpretou Annie Rennie Turpin no episódio Thicker Than Water da série Only Fools and Horses. Uma personagem com muita personalidade, muito parecida com Sims, inteligente e reservada, e profundamente triste. A vida privada de Joan é muito menos glamourosa do que os holofotes sugerem. Embora tenha tido muitos relacionamentos, desde um relacionamento apaixonado com Tony Bird, até um relacionamento tumultuoso com John Walters, todos terminaram em separação e silêncio. Ela nunca se casou, não teve filhos, e certa vez escreveu que nunca havia encontrado o homem certo. Suas comoventes anotações de diário, ela se descrevia como pouco atraente e inadequada para homens que não gostavam de mulheres com senso de humor. Embora tenha feito o país rir, ela era profundamente solitária. Seus últimos anos foram repletos de tristeza, depressão, alcoolismo e doenças crônicas. As mortes de sua mãe, de seu amado agente e de sua melhor amiga, Hattie Jacques, a devastaram. Apesar de ter recebido ajuda em um centro de reabilitação, ela recusou e optou por permanecer em seu apartamento alugado em Kensington. Ela se autodenominava a Rainha do Pudim como forma de escapar da solidão que a consumia. Em novembro de 2000, Joan foi hospitalizada para uma cirurgia de rotina, mas complicações a levaram ao coma. 10 minutos antes de sua morte, em 27 de junho de 2001, aos 71 anos, sua velha amiga Nora Holland sussurrou nomes como Kenneth Williams e Hattie Jacques, relembrando os tempos áureos da banda Carry On. Ela morreu de insuficiência hepática, além de complicações decorrentes de diverticulite, diabetes e DPOC. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Suas cinzas foram espalhadas no crematório de Putney Vale, um fim sereno para uma mulher que fez o país inteiro rir, Ron Pember, como Buzz. Nascido em 11 de abril de 1934 em Plaistow, Ronald Henry Pember foi um dos artistas mais duradouros e discretos da Grã-Bretanha, um homem que viveu intensamente para o palco e até lá mesmo que sua participação em Only Fools and Horses tenha sido breve. Ele tinha 49 anos quando interpretou Buzz, o presidente pouco entusiasmado da Associação de Inquilinos, em um episódio de 1983. Antes e depois desse papel, Pember deixou uma impressão duradoura com seus personagens pequenos, porém bem definidos, retratando um homem de caráter comum, mas experiente. Um papel que parecia espelhar o seu próprio. A juventude de Pember não foi fácil. Após servir no Egito pela RAF, ele lutou para encontrar seu lugar nas artes, trabalhando em pequenas companhias de teatro, enfrentando rejeições e lutando para sobreviver em papéis obscuros. Ele nunca desistiu. Foi somente aos 44 anos que alcançou o sucesso comercial com o musical da West End Jack the Ripper, que ele escreveu e dirigiu. Esse programa acabou lhe trazendo reconhecimento e abriu as portas para participações regulares na televisão ao longo das décadas de 1970 e 1980, incluindo papéis em Secret Army Rumpole of the Bailey e muitas outras séries populares. Por trás dos holofotes, havia um homem de família devotado e discretamente abnegado. Ele se casou com Yvonne Tiley em 1959, não teve filhos e viveu uma vida reclusa. Conhecido por sua rigidez, meticulosidade e dedicação ao dever, ele tinha poucos amigos próximos. No auge de sua carreira, em 1992, Pember sofreu um derrame e foi forçado a se aposentar aos 58 anos. Ron Pember faleceu tranquilamente em 8 de março de 2022, aos 87 anos, após 3 décadas de reclusão em Southend-on-Sea.
Ele continua sendo o tipo de ator cuja cada aparição nos faz pensar que o homem passou por algo mais profundo do que podemos ver. Kate Saunders Jung-vai Sandra Catherine Mary. Kate Saunders nasceu em 4 de maio de 1960 em Londres, a mais velha de 6 filhos de uma família católica de boa formação. Com apenas 22 anos, fez uma breve aparição em Only Fools and Horses, como Sandra, a policial que namora Rodney Trotter no episódio de 1982, The Long Legs of the Law. Embora tenha sido sua única aparição, marcou o início de uma jornada sinuosa e dolorosa. Após trabalhar no cinema e no rádio na BBC Radio, Saunders gradualmente se dedicou ao jornalismo e posteriormente tornou-se uma romancista renomada na Grã-Bretanha. No entanto, sua vida pessoal foi afetada por traumas psicológicos. Em 1985, ela se casou com o poeta Philip Wells e teve um filho. Mas o casamento acabou por ruir após anos de tensão. A maior dor da sua vida foi o suicídio do seu único filho aos 19 anos. Uma ferida que nunca cicatrizou. Os amigos dizem que Kate pareceu viver uma vida sem alma, a partir de então mesmo continuando a escrever como forma de sobrevivência. Pouco depois, ela foi diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença neurológica debilitante que a deixou cada vez mais frágil. Kate, no entanto, continuou a publicar até o fim da vida, principalmente seu romance 5 Crianças na Frente Ocidental, que ganhou o Prêmio Costa de Literatura Infantil de 2014 e foi finalista da Medalha Carnegie. Sua criatividade incansável lhe rendeu grande respeito no mundo literário, pois poucos conseguiriam escrever histórias tão imaginativas e esperançosas carregando tanta dor. Em 21 de abril de 2023, Kate Saunders faleceu em sua casa em Archway, Londres, vítima de câncer aos 62 anos. Amigos próximos confirmaram que a maior parte de seu patrimônio foi doada para instituições de caridade e para um fundo memorial em nome de seu filho. Para o público em geral, ela pode ter sido apenas uma policial, em uma série de comédia. Mas para aqueles que conheciam sua história, Kate era um símbolo de resiliência. Das criações mais maravilhosas às tristezas mais profundas,